Olá, bom dia a todos e a todas que já nos acompanham no programa Quarta Sindical. Este programa que é uma parceria entre a CUT Paraná e o jornal Brasil de Fato Paraná. Sou Ana Carolina Caldas, sou repórter do Brasil de Fato Paraná e, como todas as quartas-feiras, às 11h30, nós tratamos aqui temas relativos à conjuntura brasileira, conjuntura internacional, mas especialmente conversamos e debatemos sobre o impacto dos fatos políticos na vida dos trabalhadores. E hoje nós vamos debater, falar e trazer aqui informações sobre o movimento de pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Como todas as quartas-feiras, eu divido este programa com o presidente da CUT Paraná, Márcio Killer, que vai apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Bom dia, Márcio. Todas e todos que nos veem, mais um Quarta Sindical. O Quarta Sindical de hoje é um quarta para a gente discutir aí as últimas manifestações, as últimas movimentações dentro da Câmara Federal, com as eleições das mesas, né? Como elas se deram, enfim, para a gente fazer um bate-papo aí sobre o calendário de lutas e as bandeiras que estão envoltas na questão do Fora Bolsonaro. E para conversar conosco hoje, a gente traz, então, duas pessoas importantes aí nesse contexto da organização do movimento social, uma dentro do parlamento, né, e outra externamente, junto das centrais sindicais, do movimento sindical e das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, né? Para conversar conosco hoje, então, estamos recebendo o companheiro Milton Rezende, o famoso e conhecido por nós como Miltinho, que é bancário, diretor executivo da CUT Nacional e adjunto da Secretaria de Relações com Movimentos Sociais, e dirigente da Contraf CUT Brasil, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Miltinho, seja bem-vindo. A última vez que se vimos lá em Havana, naquele encontro internacional da classe trabalhadora, né? É um prazer poder revê-lo. E também estamos recebendo o deputado federal, né? Enio Verri, que é mestre em Economia pela Universidade Estadual de Londrina, é doutor, formado, né, e mestre em Economia na Universidade Estadual de Londrina, doutor em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo, professor aposentado da Universidade da UEM, da Universidade de Londrina, né, e ocupou os cargos de secretário municipal da Fazenda de Maringá, na gestão do petista José Cláudio, na década de 90, foi secretário de Planejamento e Coordenação Geral do governo Requião, chefe de gabinete do primeiro mandato do presidente Lula como chefe de gabinete do Ministério do Planejamento. Exerceu o cargo de deputado estadual por 2 mandatos, está no seu 2º mandato de deputado federal, né? E é o atual líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, companheiro Enio Verri de tantas lutas também, sejam bem-vindos. Como todas as quartas-feiras, você que já está nos vendo, compartilhe, faça com que as discussões do mundo do trabalho cheguem cada vez mais longe, para que a gente possa estar ao lado das trabalhadoras e trabalhadores com os temas que lhes são importantes. Como todas as quartas-feiras, divido a bancada do Quarta Sindical com a jornalista do Brasil de Fato, Ana Carolina Caldas, a qual eu já passo a palavra. Obrigada, Márcio. Bem-vindos os 2 convidados. Eu já vou começar aí com a nossa primeira pergunta, para a gente dar o pontapé inicial para esse bate-papo. É importante a gente informar aqui que é inevitável, né, que em todos os programas a gente toque, né, no assunto Bolsonaro. Então, assim, quem nos acompanha e todo mundo já está meio careca de saber, né, quais são os crimes cometidos pelo atual presidente. E a gente também acompanhou, trouxe aqui informações. No Brasil de Fato, nós fizemos cobertura em tempo real das mobilizações que aconteceram nas manifestações de rua. Acredito que a gente teve uma surpresa bastante positiva, né, pelo número de pessoas
que levaram seus carros, aqui em Curitiba levaram suas bicicletas, né? Então, as manifestações de rua, elas foram bastante significativas, né? Teve bastante gente na rua, e elas aconteceram antes dos resultados aí das eleições no Congresso Federal. A gente vai querer primeiro falar aqui nesse primeiro bloco sobre a mobilização aí popular, né? Para depois a gente entender se as eleições do Congresso Federal foram um balde de água fria mesmo ou não. Mas primeiro, vou dirigir aí a primeira pergunta para o Milton, para saber, assim, se você analisa que essas manifestações de rua foram realmente aí uma pressão maior, né, para o presidente, se ele sentiu aí na pele, se o povo que o apoia sentiu na pele, se a gente realmente começou, de fato, bem, né, com essas manifestações de rua. E daí eu já emendo, Miltinho, aproveitando, para que você nos informe aí qual é o calendário, né, de continuidade das mobilizações do Fora Bolsonaro. Bom dia, Milton. Acredito que a gente teve uma surpresa bastante positiva, né, pelo número de pessoas que levaram a continuidade das mobilizações. Está vazando aí um som. Márcio, vê se é o meu. Desliga aí. Desliga. E o Miltinho pode falar, acho que parou de vazar. Vai lá, Miltinho. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo na Quarta Sindical. Uma saudação ao meu amigo, companheiro de luta. A gente tem uma história junto no Movimento Bancário, com o Márcio, presidente do Paraná. E abraçando a ti, quero abraçar toda a direção da CUT, Márcio. Saudade de incutir, rever nossos amigos, companheiros e companheiras. Uma saudação à Ana e a Brasil de Fato, que tem nos sido parceiraço de uma jornada muito longa, não é uma jornada de agora, é uma jornada já de muito tempo. O Brasil de Fato tem sido muito parceiro nessa nossa luta aí, na disputa, como você tem falado muito da nativa, né? Então, é muito bom estar no ambiente com os companheiros e companheiras do Brasil de Fato. Então, dá o grande amigo Marcelo, líder do PT na Câmara, parceiraço na ajuda do diálogo das centrais sindicais com a bancada do PT, mas também com as outras bancadas dos partidos. E aproveitar e saudar o aniversário do nosso. Tenho orgulho de ser desse fundo. 100 anos do PT, de luta. A história do PT se confunde com a história do movimento sindical, do movimento social, com a história do povo brasileiro. É muito bom. Eles tentam, todo ano, acabar com o PT, mas eles não vão acabar com o PT, nunca vão acabar, porque nós temos uma história, nós temos ideologia, nós temos raízes bem fincadas na história de luta da classe trabalhadora e da classe, dessa população desse país. Então, parabéns, PT, parabéns pelos seus 41 anos. E, Enio, muito bom ter você como líder e parceiro nessa jornada nossa aí, foi bom, eu estava falando para o Márcio antes de começar aqui a nossa atividade, nos últimos 15 dias, nós fizemos algumas agendas, algumas atividades muito importantes. No final de janeiro, nós fizemos uma plenária com todos os movimentos sociais que estão na campanha pelo Fora Bolsonaro. Tinha 9 centrais sindicais, diversos movimentos sociais, todas as linhas, educação, movimento social, mulheres, negros, diversos movimentos religiosos de todas as matrizes, OAB, CNBB, enfim, fizemos uma baita plenária com mais de 400 pessoas já no final agora de janeiro para dar uma orientada não só na nossa agenda política, né, de atividades, de mobilizações, mas também para dar uma orientada naqueles eixos que nos unificam e como ir para a rua com esses eixos. Né? E naquele momento nós elegemos 4 eixos que dialogam muito com o que o PT está pensando, com os outros partidos de esquerda, com as centrais sindicais. Primeiro o tema da vacina. Não tem como, hoje, na conjuntura, a gente não tocar na importância da vacinação já. E um elemento muito importante, que nós agregamos na unidade política com essa turma toda dessa plenária, a importância de colocar o debate
da quebra das patentes. Nós só vamos conseguir universalizar a vacinação nesse país se a gente quebrar as patentes, porque da forma como está, nós vamos terminar 2021 e nós vamos ter um terço da população vacinada. Aqui em Salvador, eu estou em Salvador, eu moro na Bahia, eu estou em Salvador. Aqui em Salvador, o secretário de saúde hoje anunciou: não tem mais vacina, nem vai vacinar o pessoal da área de saúde, e os idosos só conseguem vacinar uma parte para quem tem acima de 85 anos. Ou seja, vai demorar mais uma semana para chegar um novo lote de vacinas do governo federal. E a gente sabe o que é atrasar em uma semana a vacinação nesse país. É mais gente morrendo, é mais gente contaminada. Aqui na Bahia, 73% dos leitos de UTI já estão todos tomados, 73%, ou seja, nós temos que acelerar esse processo de vacinação. E, portanto, temos que colocar em debate a quebra das patentes, das vacinas, para poder acelerar não só a produção, mas também a vacinação. Um outro elemento que a gente colocou dialoga muito também com a pauta que o EN e nossos companheiros estão trabalhando no Congresso, é o tema do auxílio emergencial, da manutenção e da ampliação do universo de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que estão necessitando desse recurso. Hoje, a situação no país é muito grave. Eu creio, Enio, teria que ver melhor os estudos da nossa turma aí da assessoria econômica. Eu creio que hoje, se a gente aprovasse os R$600 que está colocado, já tem uma perda inflacionária de alimentos, de gás, enfim. Esses R$600 hoje não vai ter o mesmo impacto que teve em março, abril do ano passado. Então, é muito importante a gente retomar o auxílio emergencial, recolocar os valores numa atualidade do que está a crise política e econômica desse país, né, para poder garantir que uma parcela da população, homens e mulheres que estão na periferia dessas cidades, que estão desempregados, que estão na miséria, consigam sobreviver. Porque é esse povo que está morrendo, que está sofrendo mais e mais. E aí, junto com isso, nós temos que discutir no país o desenvolvimento econômico e a geração de emprego. A política desse governo é uma política empreguista, é uma política de desmonte do Estado. Veja aí, acabaram de privatizar uma petrolífera aqui na Bahia, entregaram a preço de banana. Estão sucateando o Banco do Brasil. E aí aproveito para registrar a luta que os trabalhadores e as trabalhadoras do Banco do Brasil estão fazendo no dia de hoje, uma paralisação nacional contra o sucateamento e o processo de privatização do Banco do Brasil. Mas não é só o Banco do Brasil que está na pauta, o Banco do Brasil é a Caixa, a Eletrobras. Os caras estão desmontando o país. E como é que vai falar em emprego, geração de emprego com um governo desse? Então nós criamos essa agenda política, incluímos o tema Fora Bolsonaro, temos indicado o dia 20 e 21 de fevereiro agora, tá? Um grande dia, 2 dias nacional de caravanas, de ir para a rua, mobilizar, fazer carreata. Nós optamos por 2 dias, porque tem estados que preferem fazer no sábado, tem estado que prefere fazer no domingo, mas então nós orientamos o 20 e o 21. E no dia 15 de dezembro, que antecede, né, a esse 20 e 21, a gente fazer um dia nacional de agitação nas redes pelo Fora Bolsonaro, Mourão e ex-governo. Hoje eu acho que o Mourão, o Bolsonaro já está na campanha também do Fora Mourão, né? Botou o cara para fora até das reuniões. É inacreditável como esses caras se relacionam. É um absurdo o que eles fazem com as instituições, os passos, né, políticos, institucionais. Né? Mas a ideia no dia 15 e 16 fazer uma grande agitação nas redes. Nós estamos orientando, e vou encerrar com isso, depois a gente continua o debate. Nós estamos orientando que os estados façam plenárias agora, nesse período, até o dia 20 e 21. Já vai ter plenária
no dia 11, vai ter plenária no Rio e em São Paulo, de organização da campanha fora Bolsonaro. Agora, é muito importante que a gente repita nos estados o leque de aliança política que a gente construiu na plenária nacional por esse tema, fora Bolsonaro, impeachment, já com esses eixos que eu narrei aqui. Esses eixos unificam, para além das centrais sindicais de esquerda, para além dos partidos políticos, e para diversos setores da sociedade que até então não estão organizados, nem na Frente Brasil Popular e nem na Frente Povo Sem Medo. Foi o que a gente fez agora nessa área. Então, é muito importante que a gente dialogue nos estados com esses setores da sociedade que estão descontentes com o Bolsonaro, que querem o impeachment do Bolsonaro, e esta agenda mínima organiza com esses setores. Né? Então, esse é o recado que a gente tem e queremos organizar a partir daí a força política de derrubar esse governo. Eu sou daqueles que não estou pessimista por conta do que aconteceu no Congresso, na eleição da mesa. Acho que aquilo ali faz parte do jogo político. Aquilo ali faz parte do jogo político. A nossa parte nós temos que fazer é ir para a rua, organizar as massas, mobilizar e ir para o confronto democrático de massa nas ruas. Esse é o nosso papel para essa agenda nesse momento. Obrigado. Valeu, Milton. A gente continua ainda o debate, não vamos entrar ainda nas eleições do Congresso. Eu vou aproveitar para pedir que o Enio faça uma análise aí das mobilizações de rua. O Enio não é deputado de gabinete, né? A gente sabe que o Enio já esteve à frente aí de coordenar várias mobilizações em frente à direção do PT, então tem experiência também, né, na questão de sentir a temperatura das ruas, né? Eu queria que você continuasse a análise, Enio, mas também que você trouxesse aqui uma reflexão sobre como que a gente faz com que a população venha a aderir, né, ao fora Bolsonaro, sendo que existe um argumento e que é justo também, que o Brasil já sofreu um processo de impeachment, e não é só um argumento de Rodrigo Maia e outros congressistas, né, é um argumento também da população. Se a população realmente ela tem essa compreensão dos crimes cometidos por Bolsonaro, né? Então, como que você analisa essas primeiras mobilizações e como que a gente faz, né, com que a população venha a aderir ao fora Bolsonaro numa pandemia que ainda segue bastante complicada e que não permite que a gente esteja com maior participação nas ruas, assim, né, como sem a pandemia a gente teria mais condições. Ele. Oi, Ana, bom dia. Márcio Killer, nosso companheiro presidente da CUT, Miltinho, nosso companheiro histórico aí da luta sindical. Quero cumprimentar a todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu espero que o som esteja bom, porque o do Miltinho estava cortando, ele talvez não saiba disso, mas estava cortando um pouquinho. A gente já mandou um recadinho ali para o Milton, acho que ele vai ter que reiniciar, Milton, entrar de novo para ver se melhora. Vai lá, ele. Não peça isso para mim, que eu não sei fazer essas coisas. E reiniciar, isso é muito para mim. Mas eu quero voltar a partir dessa análise. Verdade que são mais de 60 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. O último, assinado por médicos e pesquisadores da área de saúde, exigindo o seu afastamento por ele cometer um crime de genocídio, que é previsto na Constituição esse crime, na medida que ele não reconhece a ciência, que ele incentiva a utilização de remédios que o próprio fabricante diz que o remédio não é adequado para o enfrentamento da Covid-19, entre tantas outras. O último que o Partido dos Trabalhadores entrou, assinado pelos 6 partidos de oposição, que nós entramos aqui, que foi PT, PCdoB, PSOL, Rede, PDT e PSB, nós o acusamos de 15 crimes, todos muito bem fundamentados, esses 15 crimes, sempre colocando a sua absoluta falta de compromisso com a vida da população brasileira. É importante destacar que esse crescimento do fora Bolsonaro, ele é um fato concreto. Eu acho que estamos chegando perto de uma coisa que tem que ser fundamental discutido aqui. Tem um filósofo italiano, ele já morreu, lógico, o nome dele é Gramsci, ele dizia o seguinte, em outras palavras, que o elemento popular, ele sente, mas não sabe. O elemento intelectual, ele sabe, mas não sente.
Então, eu diria que a nossa população, até agora, ela está sentindo os efeitos dessa política de Bolsonaro e Paulo Guedes. Aliás, uma política que destrói o Estado brasileiro, destrói a Constituição, que teve seu início no golpe aplicado contra a presidenta Dilma, e de lá para cá, com reforma trabalhista, sindical, terceirização, reforma da Previdência, a cada dia tira o naco de direito dos trabalhadores e trabalhadoras e empobrece mais o nosso país. Ao mesmo tempo, os bancos ganham cada vez mais. Esse cenário e essas contradições levam a população a fazer dois movimentos. Primeiro, quando ela olha o passado, ela fala, espera aí, eu tinha emprego, comia carne, podia comprar carro, comprei televisão, comprei geladeira, agora eu não tenho o que comer. E ela começa a perceber que isso não é só por conta da pandemia, é por conta da inoperância do governo. Isso leva a mais insatisfação. Isso permite que nós, como o Miltinho disse muito bem, que a gente atinja setores da classe média, inclusive que votaram no Bolsonaro. Muita gente que votou no Bolsonaro hoje já percebe isso e já topa fazer algum tipo de manifestação, nem que seja apenas pelas redes sociais, mas já começam a acontecer. Então, quando você tem, à medida que a população vai mostrando o seu descontentamento e vai aumentando o número de pedidos de impeachment, a população começa a ter vontade de deixar isso de forma mais explícita, esse descontentamento. E aí a gente pode perceber o crescimento das carreatas, das bicicletadas, do tuitaço, do panelaço. Isso tem crescido. No domingo passado, não nesse agora, no anterior, nós tivemos a grande carreata, eu estava em Brasília, e foi uma carreata com mais de 3 mil veículos aqui em Brasília. Ora, isso não tinha acontecido ainda. Então, a população, aquela classe média, conservadora, que não votou no Haddad e que votou no Bolsonaro porque achava que o Bolsonaro era melhor do que o PT, hoje faz autocrítica. Claro, eu não estou dizendo que quem agora não está contente com o Bolsonaro vai votar no PT. Não estou dizendo isso, porque não é assim que funciona, não é o maniqueísmo, ou é esse ou é aquele. Mas com o Bolsonaro não querem. Me parece que o dado mais importante dessa análise, Ana, que você observa, são as próprias pesquisas. As pesquisas apontam que 43% da população querem o impeachment de Bolsonaro. Claro que não é suficiente, que eu poderia usar a análise reversa. 50% da população não quer o impeachment. E isso é muita gente. Quando construíram o golpe contra Dilma, a Dilma tinha 8% só da população que não queria o impeachment. Portanto, o cenário está caminhando. Ele já teve um apoio gigantesco, está diminuindo esse apoio a ele. Acredito que a gente em breve consiga chegar a 60%. Chegando a 60% da população pedindo e defendendo o impeachment, o cenário muda. Então, nesse sentido, o trabalho que os movimentos sociais estão fazendo é determinante. A Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, as centrais sindicais, os partidos de esquerda. Lembre-se que há um pedido de impeachment só de religiosos, assinado, encabeçado pela CONIC, né, que é a Conferência Nacional das Igrejas Cristãs, portanto católicas e evangélicas. Já há um pedido, foi um pedido anterior a esse que o PT e os partidos de oposição e de esquerda também protocolaram. Então, nós temos já bem organizados vários setores da sociedade que, ao demonstrar o seu descontentamento, ao reconhecer que Bolsonaro comete um crime, entra com pedido. Vocês podem achar que a minha análise ela é um pouco burocrática, tipo assim, olha, faz lá um documento, entra, tá, mas para pegar as assinaturas de 300, 500, 20, 10, 6 partidos, é um debate com muita gente. O protocolar um projeto como esse, um processo como esse, é imprensa nacional e internacional. Olha, é o impeachment número 62, é o impeachment número 68. Então, todo esse debate faz com que a população vá percebendo o que está acontecendo. Sem dúvida nenhuma, hoje o clima avança para que a gente consiga fazer com que os movimentos sociais, que os setores organizados da classe trabalhadora juntem-se a esses setores desorganizados, mas descontentes, que possam refletir, por exemplo, em um crescimento nas redes sociais contra Bolsonaro. Lembre-se que o espaço de resistência do Bolsonaro tem sido as redes sociais, e é um espaço que a gente pode avançar muito. E, por fim, já que quando aparecem os 4 assim eu tenho que ir concluindo, dessa primeira etapa,
eu quero dizer a vocês que nós temos dados novos muito importantes no que se refere a isso. E vou fazer a relação do movimento social, Ana, que você me perguntou, o Milton respondeu muito bem, com a política do dia a dia aqui da Câmara, sem falar das eleições, que é um outro espaço. Quando ocorreu o impeachment do Collor, que o Márcio Killer lembrou recentemente, precisou o Itamar Franco piscar para a elite do país. Nós fazíamos mobilizações, os caras pintados iam às ruas, o PT ia às ruas, mas enquanto o Itamar Franco, que era o vice-presidente, não piscou para a elite e disse o seguinte, tudo bem, se o Collor sair, eu assumo e toco a economia do jeito que a elite quer, só depois é que veio o golpe. Lembre-se que o Temer, para que a direita e a elite aplicasse o golpe contra Dilma, precisou que o Michel Temer escrevesse uma cartinha na caneta, lembra disso? Na folha de caderno, e não existe isso. Quando o Temer escreveu aquela cartinha, ele piscou para a elite e falou, elite, pode tirar que eu assumo. E essa semana, a grande piscada, charmosa, foi a piscada do Mourão. Quando o Mourão declarou há 2 semanas que ele era contra o impeachment, mas que, a bem do Brasil, ele estaria disposto a assumir o poder executivo. Isso saiu há 2 semanas na UOL, saiu nos principais jornais, também saiu no Brasil de Fato, essa declaração, e isso é importante destacar, porque o racha já está lá dentro. Tanto que ontem teve reunião dos ministros, ele não convidou. Que não foi convidado, o vice-presidente da República. Então, se você pegar a análise que o Miltinho fez com muita competência, e você pegar esse cenário que estamos vivendo aqui, você chega ao seguinte, temos chance. A vida é dura, nada é simples, principalmente para a classe trabalhadora, podemos ser usados, é sempre o risco, onde a gente vai para a rua, nos arriscamos, tiramos o presidente, mas vai assumir o Mourão com o Paulo Guedes continuando na economia. Mas, pelo menos, nós tiramos esse genocida. E, para isso, eu acredito que as condições já estão se consolidando e nós temos condições de construir, de fato, esse fato. De fato, esse fato foi errado. De fato, a retirada do Bolsonaro. Sim. Márcio, passo para você. Você quer ler alguns comentários antes? Deixa para o próximo bloco. Daí tá bem, vamos lá. Legal. Enio, nesse contexto que você coloca, e aí a gente não pode fugir de analisar desta forma, nós tivemos aí no meio do caminho uma eleição das mesas diretoras, tanto da Câmara como do Senado, né? E isso traz, de uma certa forma, uma reorganização do jogo político, porque nós não acreditávamos, né? Sabíamos, mas a nossa ilusão militante, às vezes, acha que tudo vai dar certo e que nós vamos conseguir. Então, a gente construiu um bloco que foi feito através de flexões políticas de todas as partes para se configurar esse bloco, né? E a gente tinha ali uma tendência de que poderíamos eleger o Baleia Rossi e, com a eleição do Baleia Rossi, consolidar um pouco essa movimentação que as ruas têm tido, aliado a uma pauta no Congresso que fosse mais democrática, né? A gente tem acompanhado esses dias, após a eleição da mesa, Enio, e a gente vê que por muito menos presidentes, como a gente estava conversando antes, no bastidor, Collor e a própria presidenta Dilma, né, sem crime nenhum, foi impedida, né? Então, a gente sabe que aprovar um processo de impeachment é um processo de construção de uma vontade política interna no Congresso, aonde ele ganha força ou perde força conforme a movimentação. E como a gente falou também, só para concluir o raciocínio para a pergunta, a gente teve aqui na semana retrasada com o professor Emerson Servi, que ele falou o seguinte, que nisso tudo está acontecendo uma coisa do ponto de vista da ciência política e da sociologia muito importante, que é a política voltando ao seu eixo normal. O Bolsonaro perde a aura de eu sou diferente, eu não negocio, eu não faço acordo com o Centrão, e a política retorna para dentro do Congresso, fazendo, infelizmente, né, uma volta, consolida teses da ciência política, mas, infelizmente, volta uma política do toma lá da cá, do fisiologismo,
e que isso vai fazer, em tese, com que o Bolsonaro ganhe algum fôlego. Então, como que fica agora, sob a presidência, sobre essa nova presidência, sobre o resultado das mesas, como que fica a força interna na Câmara da probabilidade do impeachment do presidente Bolsonaro, por esse leque de quesitos que estão relacionados, né? A questão da postura dele com relação à vacina, a questão do auxílio emergencial, que nós precisamos dar continuidade, né? E aí depois eu queria, inclusive, jogar mais à frente, não sei se talvez você já considere, mas falar também um pouco sobre essa questão do Banco Central ontem, que não é uma pauta prioritária para a nação. A pauta prioritária para a nação é auxílio emergencial e é vacinação para todos, né? E a gente vê, mais uma vez, as forças do mercado atuando dentro da Câmara para fazer um processo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a égide dessa nova direção da Câmara, como é que a gente trabalha. Precisaremos de mais ruas? Márcio, eu espero que nessas próximas 2 horas eu consiga responder o que você me perguntou, porque, mas, sendo sintético e, consequentemente, correndo o risco da superficialidade, é o seguinte: é importante, o que está acontecendo hoje aqui na Câmara, onde às 15 horas vamos votar a autonomia do Banco Central, claro, votaremos contra e seremos derrotados, infelizmente, é uma mensagem que vale a pena começar de trás para frente. Primeiro, o Milton, várias vezes aqui, a gente atendeu muito o pessoal da FUP, da CUT. Nós tínhamos um bom acordo com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é um liberal de direita, portanto, conservador na economia, mas no que se refere à defesa da democracia, da Constituição, da República, nós construímos grandes acordos. Essa construção, por exemplo, nos permitiu fazer um acordo com ele que no ano passado não se votou privatização. Aliás, esse processo de esquartejamento da Petrobras, quem fez foi o Supremo Tribunal Federal. Não foi votado aqui. Petrobras, Eletrobras, Correio. Nós seguramos aqui, nesse acordo que nós tínhamos com o Rodrigo, na construção de um bloco onde estaria a esquerda. Eles se autodenominam centro-liberal, né? Mas são de direita, lógico, mas com outro perfil. Vamos chamar assim a direita cheirosa, né? Contra essa direita aí mais fedida. Então, esse acordo que nós tínhamos nos permitiu avançar em muitas lutas. Uma delas era a autonomia do Banco Central, que era muito cara ao Rodrigo, muito cara ao mercado financeiro, mas dentro de um acordo que nós construímos, a gente conseguiu segurar muita coisa. Essa construção, ela nos permitiu, por exemplo, derrubar muitas medidas provisórias que eram contra os trabalhadores, contra o meio ambiente. Conseguimos aprovar projetos importantes, como auxílio emergencial de R$600, a Lei Aldir Blanc, a lei que financia a agricultura familiar, foi muita coisa. Tudo em cima desse bloco da União, da esquerda, com esse pessoal dito liberal. Tanto que o PT nos deu essa tarefa, a sua Executiva Nacional, uma tarefa o seguinte, de manter a esquerda unida, de fazer um projeto, uma plataforma progressista e exigir a proporcionalidade na mesa para apoiar esse bloco. Conseguimos tudo isso. Quem ouviu o discurso do Baleia, os 10 minutos que ele teve direito como candidato a presidente da Câmara, o discurso dele era um discurso mais de centro-esquerda e à esquerda. Então, nós dividimos a direita. Isso foi muito bom. Até o PSOL ficou dividido. Veja só, a esquerda ficou dividida. E toda a esquerda, o PSOL rachou, todo mundo junto, e dividimos a direita. Então, foi um grande projeto. Só que esse projeto, ele colocou em risco os interesses de Paulo Guedes e Bolsonaro em relação à sua subordinação ao mercado financeiro, isso é muito importante destacar, e também esse bloco que nós formamos colocava o Bolsonaro em uma situação muito frágil, porque como a briga entre Bolsonaro e Paulo Guedes e Rodrigo Maia estava muito grande, o Rodrigo Maia já acenava para ler o impeachment, uma das 62 peças que ele tinha na mão, para ler o impeachment. Ele chegou a dizer isso na campanha, olha, o Baleia vai ganhar e vai ler o impeachment. E nós, lógico, ajudando, jogando uma gasolina ali, aqui, para que isso ocorresse. Por isso é que Bolsonaro investiu bilhões em emendas e em vagas para garantir os votos. Vejam, a chapa que nós apoiamos, o Baleia Rossi, os partidos que ali estavam, 11 partidos, tinham 200 votos. Só os 11 partidos tinham 200 deputados para votar.
Baleia Rossi fez 145 votos. A esquerda tinha ali 122 votos, tirando o PSOL. 122. Quer dizer, ele fez os 122 votos da esquerda e 23 votos só da direita. O resto foi todos comprados pelo grupo do Arthur Lira com o financiamento do Bolsonaro. Ora, o que significa isso para o futuro? Para ocorrer o impeachment, o presidente da Câmara tem que ler a peça. Tem que ler a peça. Mesmo que ele leia a peça, uma delas, e diga, vou arquivar, ao fazer a leitura, nos permite recorrer ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o presidente da Casa não devia ter arquivado, porque ele tinha questões fundamentais no que se refere à Constituição brasileira, e poderíamos até ganhar no Supremo e encaminhar o impeachment. Quando ele elege o Arthur Lira, está resolvido. O Arthur Lira não vai ler, nesse momento e com essa conjuntura, o impeachment. Então, de fato, a escolha de Arthur Lira como presidente, o financiamento, esse número de votos que ele teve, tudo isso está por trás, conter o avanço do impeachment que nós analisamos até agora. Então, de fato, ocorrerá um retrocesso na velocidade que nós estávamos, como muito bem explicou o Miltinho, no avanço das lutas sociais, a rua, o apoio que a luta social e a rua fazia à nossa bancada e a toda a esquerda aqui dentro da Câmara, isso agora dá uma segurada. Não quer dizer que acabou. Isso eu quero ressaltar para você que está me assistindo aqui. Não quer dizer que acabaram-se as esperanças da gente pedir o impeachment. Porque o que determina o comportamento do parlamentar é a rua. Se nós tivermos muitas manifestações, carreatas, bicicletadas, tuitaço, panelaço, respeitando aí os riscos da pandemia, quanto mais pressão social tivermos, mais pressionados estarão os deputados. As pesquisas vão mostrar que o apoio ao impeachment está crescendo. A elite, o setor financeiro, está vendo que o Mourão não vai ser igual ao Bolsonaro, mas vai respeitar os interesses da elite do país, e nós podemos avançar, então, no impeachment. Mas só vai ocorrer se a rejeição a Bolsonaro aumentar muito. Enquanto o Bolsonaro estiver 30%, como ele tem hoje, de ótimo e bom, não existe impeachment com quem tem 30% de ótimo e bom. 30% não só não tem impeachment, como leva o candidato a presidente da República ao segundo turno. Então, hoje, a situação do Bolsonaro não é uma situação pré-impeachment, é uma situação de caminhada para o segundo turno, caso ele sobreviva às eleições presidenciais. Então, é aí que está a essência, aí que está o núcleo do debate que nós temos que fazer. Mais do que nunca, por conta da vitória de Arthur Lira, nós precisamos aumentar a mobilização. Nós precisamos, se não é possível todo final de semana, mas um final de semana sim ou não, fazer uma carreata, fazer um barulho, distribuição de alimentos, sempre fazer atos para que a gente possa reivindicar e lutar para que avance o racha do governo, o racha da elite, e isso pode nos ajudar. Olha, eu tenho, como líder da bancada, eu converso com muita gente. A decisão de ontem do Supremo de liberar todas as gravações para a defesa do presidente Lula implica, e quem ouviu, até o Fachin, né, que o pelego que foi indicado pelos movimentos sociais para compor o Supremo Tribunal Federal, até o Fachin, que enviou as declarações dele hoje, ó, o lava-jatismo acabou. Isso quer dizer que o Moro pode ser preso, Moro vai acabar fugindo do país, isso é um fato que está se aproximando disso, e, consequentemente, isso começa a enfraquecer aquele grupo mais radical de apoio ao Bolsonaro. Pensem nisso. Nós podemos caminhar para mudanças muito grandes. E, por fim, para não me alongar, eu quero falar duas coisas. Primeiro, até onde vai a fidelidade do Centrão? Essa é uma pergunta de R$1 milhão. Pense bem. No domingo, ia ter a votação do impeachment da presidenta Dilma. Eu estava aqui na Câmara, todo mundo, no domingo. Na sexta-noite, 6 ministros da Dilma, que eram do Centrão, saíram do cargo de ministro na sexta para, no domingo, votar contra o impeachment. E como eles votaram no domingo? A favor do impeachment. Então, o Centrão, ele é solidário enquanto tem emenda, enquanto tem dinheiro. Agora, se tem uma crise entrando aí, se o Bolsonaro começa a cair nas pesquisas, as denúncias contra ele e a família dele avançam, os meios de comunicação financiados pela elite começam a bater nele,
que o Centrão vai fazer? Vai procurar o Mourão e falar, Mourão, vamos conversar? Então, isso é o Centrão sendo o Centrão. Ele foi assim no Fernando Henrique, no Lula nos 2 mandatos, com a Dilma no primeiro mandato, com a Dilma na metade do seu mandato, do segundo mandato. É o Centrão sendo o Centrão. Esse é um fato. Então, olhem só, são variáveis que nós temos que pôr no cenário. E todas elas têm uma raiz. Barulho, 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 pressão social para avançar até aí. E, por fim, neste cenário de pressão social, quando Arthur Lira assumiu, e também o Rodrigo Pacheco, como líder do Senado, eles assinaram um documento onde tem 2 coisas de compromisso: vacina e auxílio emergencial. Nós tivemos uma reunião dos partidos de oposição com Arthur Lira ontem, e ele disse que, após votar o orçamento da União, que está previsto para ser votado a semana que vem, não, a semana após o Carnaval, talvez nem seja a semana que vem já, porque não vai ter Carnaval, a gente deve votar o orçamento. Votando o orçamento, já começamos a debater o auxílio emergencial. Outro desafio para a luta do povo, porque o auxílio emergencial que ele quer pagar é de R$200 e só 3 parcelas. Gente, o que garantiu a população viva foram os R$600. E os R$600 tem que ser garantido enquanto tiver pandemia. Enquanto a população não for vacinada, tem que pagar os R$600 para 60 milhões de habitantes. Então, esse é um desafio que nós temos. Isso há uma força muito grande dentro da bancada, não só da esquerda, mas também de setores de centro, para brigar pelos 600. Se não der os 600, mas pelo menos garantir o auxílio emergencial. Mas caminhamos para isso e eu estou assim bastante satisfeito com o que nós conversamos. E o segundo, além da vacina e do auxílio emergencial, são as políticas de emprego, né, Márcio? Né, Milton? Porque é o seguinte, gente, as micro e pequenas empresas quebraram. O setor industrial fechando, aliás, indo embora. Eu quero só amarrar aqui, nós temos um instituto que trabalha para o governo federal, chamado IPEA, é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É um órgão oficial do governo. O presidente do IPEA, numa entrevista a jornais de televisão, disse que o melhor caminho para o Brasil era não ter indústria. O melhor caminho era nos dedicarmos ao agronegócio. Gente, essa tese é do século XVIII, de um economista chamado Adam Smith, e depois do século XIX, de um economista chamado David Ricardo. Todos os países que fizeram isso que ele está sugerindo são países pobres e subdesenvolvidos. Então, ele defende, o governo defende a desindustrialização. Olha a tarefa que nós temos enquanto centrais sindicais, enquanto movimento. Lutar para que a indústria fique no Brasil. Agora, com o Paulo Guedes e com a autonomia do Banco Central, as indústrias têm muito poucos motivos para ficar aqui. Porque nós seremos um paraíso fiscal onde vamos produzir commodities, bens para serem consumidos no exterior, para entrar dólar e aumentar o lucro dos banqueiros. É isso. Estão querendo que voltemos a ser uma grande fazenda. E é isso que nós não podemos deixar. Joia. Enio, obrigado pelas tuas reflexões. Eu queria emendar com o Niltinho. Niltinho, isso nos dá aí um quadro que precisa se aprofundar a organização dos movimentos sociais e mais rua, né? Como é que a CUT, que participa das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, e na última plenária reuniu mais de 400 pessoas representativas de diversas entidades, está vendo essa questão pós-eleição da mesa da Câmara? Está sem som. Milton está sem som. Oi. Bom, eu espero que o meu sinal tenha melhorado um pouco. Eu mudei de ambiente para melhorar um pouquinho. Primeiro, eu quero ser parceiro do Enio no que ele coloca da importância de que o parlamento sozinho não vai derrubar o Bolsonaro. Isso, não vai derrubar. Não vai. E a CUT sozinha também não vai. E o PT sozinho também não vai. Ou a gente coloca isso como uma tarefa de todo o movimento social, de todas as entidades, de dialogar. Primeiro, qual é a tarefa emergencial para esse país agora? Salvar vidas. Salvar vidas. Portanto, a vacinação e o auxílio emergencial, como o Enio bem colocou,
É tarefa que nós temos que ir para a rua. Não é só para conquistar ou desgastar o governo Bolsonaro, é para salvar vidas. Ir para a rua hoje é para salvar vidas de gente que está morrendo contaminada e de pessoas que estão voltando para a miséria absoluta. Aqui em Salvador tem lugares que estão cobrando R$120 de botijão de gás. Tem dinheiro? Ótimo. Não tem? Tchau. O Sindicato dos Petroleiros aqui fez uma grande ação onde eles compraram combustível nas refinarias, o botijão de gás, e venderam para a população mais carente, mais pobre aqui. Agora, nós temos que fazer esta ação dialogada com a disputa política que o Enio muito bem colocou. É isso que vai fortalecer, e até, Enio, eu acho que é isso que vai fazer com que o Centrão se reposicione quando vê que o jogo na sociedade está mudando. Porque a burguesia, o capital, o Itaú, o Bradesco, esses caras não vão mudar de posição. Quem vai mudar de posição, quem a gente tem que fazer mudar de posição, e é bom a gente fazer esse resgate, são aqueles trabalhadores e trabalhadoras que votaram no Bolsonaro, que acreditaram, que caíram nas fake news, que caíram nos contos da Rede Globo. Mas nossa categoria votou no Bolsonaro. Diversos trabalhadores da Petrobras e de outros segmentos que acreditaram nisso. E agora, qual é a nossa tarefa? Dizer, não, você votou no Bolsonaro, foda-se você. Não. É mostrar isso que o Enio colocou, qual é a agenda política que está colocada de desmonte da indústria brasileira. Nós vamos voltar ao século XIX. De desmonte da indústria brasileira. A Ford ir embora do país, o governo comemorou. Só aqui na Bahia são 30 mil empregos, diretos e indiretos. Então, ou a gente começa com a sociedade, e são esses elementos que vão fazer a nossa mobilização. Nós temos que dizer por que a gente quer o impeachment do Bolsonaro. Por que a gente quer o fora Bolsonaro? Porque ele é um genocida. 233 mil mortes estão nas costas dele. Em qualquer lugar do mundo, a postura desse governo, com o que aconteceu em Manaus, esse cara já estava numa corte internacional sendo julgado e preso. Aqui o Supremo Tribunal Federal finge que não está acontecendo nada. Então, é isso que nós temos que dialogar com a sociedade. Nós entregamos esse governo, depois de um golpe que a companheira Dilma sofreu, com reservas, com milhões de pessoas fora da linha da miséria. Nós estamos voltando à década de 90, onde o projeto neoliberal desmontou a estrutura industrial desse país, desmontou o serviço público. Está na pauta aí, é bom depois o Enio até poder narrar para a gente também está na pauta a reforma administrativa, que vai ser outro desastre para o Estado. Por isso que os professores, por exemplo, da CNTE já estão com uma agenda marcada de paralisação para o final de março. Essa é a agenda que desmonta o Estado, destrói, não salva vidas. Salva o capital internacional, não salva vidas. A importância da nossa mobilização agora, Márcio, é nas redes sociais, no dia a dia, nas carreatas, né, nos atos que a gente faz na porta das empresas, dizer o que está acontecendo claramente nesse país. Porque nós vamos fechar fevereiro com 10 milhões de pessoas contaminadas. Por que nós não temos vacina para salvar vidas? Nós temos que dizer isso. Essa é a nossa tarefa do diálogo do dia a dia com a população. Isso
vai ajudar o Enio e os nossos companheiros que estão lá no Congresso na tarefa que eles têm de fazer a disputa. Eu acompanhei, Enio, eu fui... Oi. O Enio falou que está com um problema, precisa sair urgente aí, né, Enio? Eu quero pedir desculpas a quem está nos assistindo, a Luciana, Márcio, Miltinho. Acontece que começou o ato público ali no Salão Verde pelo auxílio emergencial. Né? Nós estamos fazendo um ato aqui no Salão Verde com a imprensa e tudo mais, puxado pelo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Boa. E o líder tem que estar lá, senão vão dizer que o PT não apoia. Então, eu só quero colocar à minha disposição a todos e todas, se eu puder contribuir outras vezes no debate, me avisem só com alguma antecedência. 1 milhão de desculpas por deixar interromper você, Milton, ou então por interrompê-lo e também por sair antes de acabar o encontro de vocês. E mandar um abraço, eu vi aqui a mensagem do Jonas Braz, meu companheirão lá de Maringá também. Um abraço aí. Gente, um abraço, com certeza você virá somar conosco mais vezes, porque nós pretendemos que o Quarta Sindical tenha vida longa. Então, tá bom. Você estará conosco em outras oportunidades, agradecemos. Obrigado. Obrigado. Mas, senhor, deixa eu só ler aqui alguns comentários, aí a gente já vai passando aí para o terceiro bloco. Aproveitar que o Enio falou aí do Jonas, que sempre está aqui com a gente, né? Tem várias pessoas que mandaram um bom dia aqui, a gente sempre valoriza a nossa audiência participativa. Patrícia, manda um bom dia. CEB Bancários Campo Mourão, bom dia, companheiros, fora Bolsonaro. Simone Regina, bom dia, companheiros. Luiz Rosa, bom dia, companheiros. O Rutier Coutinho, excelente debate. Viva a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Davi Machado, diz aqui, debate oportuno. Jonas Braz, boa tarde, companheiros e companheiras. Júlia Maria, boa tarde, companheiros. Jonas Braz manda um fora Bolsonaro. Nivalda, grande companheiro Enio, que já saiu. A gente está chegando já ao nosso terceiro bloco, então, de perguntas. E a última pergunta, Miltinho e Márcio, se o Márcio também quiser aí ajudar nesse debate. O Enio mesmo comentou, né, que aí sobre o índice de aprovação do Bolsonaro e que tem a ver com as eleições de 2022 também, né, esse olhar para a aprovação do Bolsonaro. Então, a minha pergunta, Milton, como que você analisa aí o cenário político para 2022, né? Se a gente não conseguir o impeachment, né, e a gente vem analisando aqui com transparência, né, essa realidade mesmo, né, para a gente não ter nenhum tipo de ilusão, mas continuar batalhando. Como é que você analisa, né? Vou passar primeiro para o Márcio para ele complementar um pouco essa análise, e daí depois o Miltinho. Como que a gente analisa o cenário político, se o Bolsonaro vai sair fortalecido se não ocorrer o impeachment, se a direita ela está se fortalecendo, se organizando, né? Quem seriam os representantes dessa elite que toda hora tem que receber um aceno, né? E como que as mobilizações também podem pensar, as mobilizações de rua, as mobilizações dos movimentos sociais, como é que podem pensar já, para que a gente já se prepare aí para 2022. Mas eu vou pedir para você complementar um pouco a análise, e daí a gente passa para o Miltinho já ir finalizando o nosso último bloco com esta análise. Tá certo. Em primeiro, eu acho assim que o Enio tocou em algumas questões e que o Miltinho também tocou, que é isso. Nós, ao nos aproximarmos de 22, nós temos um cenário que joga mais a responsabilidade para as ruas, para as entidades e para a organização do que nós teremos, né? Eu acho, e é impossível, né, eu acho que é impossível ser diferente. O que a gente vê nas ruas do ponto de vista da pobreza, do ponto de vista das ações sociais que nós temos feito durante a pandemia, de distribuição de alimentos, distribuição de instrumentos, EPIs, né, sanitários, como se organizou, e os impactos da crise sanitária na economia, eles são violentos. E o governo Bolsonaro não tem dado resposta para a população, tem somente dado resposta para o mercado, e a gente sabe que se o mercado não comprar, a questão
dessa necessidade da troca, não haverá. Então, eu tenho dito que a gente precisa, e a CUT, junto com as centrais sindicais, tem tido uma ação propositiva nesse sentido, de construir essa resistência nas ruas. Porque se ele tem apoio de 30%, 70% da população, e uma grande população que tinha acesso a programas sociais, que tinha acesso a condições mínimas de sobrevivência na sociedade, estão desesperadas, o número de pessoas nas ruas aumenta consideravelmente, digo, morando nas ruas, né? Você vê sazonalmente que isso estourou do ponto de vista da necessidade do povo. Então, acho que as condições e as variáveis para a gente forçar essa mobilização social está colocada. As manifestações que a gente viu nos últimos dias, capitaneadas pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, com o apoio das centrais sindicais, da CUT e das centrais sindicais, tem demonstrado que a gente está nessa toada de construir um debate na sociedade da necessidade de parar, né, internacionalmente, inclusive, de dar um stop em Bolsonaro, porque a gente não consegue se sustentar, o Brasil não consegue se sustentar do ponto de vista social se esse governo, esse desgoverno continuar. Então, Newton, acho que vocês e nós, né, nós das CUTs estaduais, a CUT nacional, as frentes, têm uma grande tarefa, né? E eu queria que você, além de falar um pouquinho sobre isso, também desse uma reforçada na questão do calendário construído nas frentes, né? Que foi o calendário unificado de lutas, que a gente tem visto ele se desdobrar com grandes atividades já há várias semanas, e você já, no começo, tinha falado pontualmente de algumas. Queria que, nas suas considerações, você também falasse um pouquinho sobre esse calendário unificado de lutas. Oi. Bom, eu acho que o Enio levantou alguns elementos para o cenário de 22 muito importantes, muito bom de debate, né? Eu sou daqueles que acreditam que o jogo para 2022 começou agora, pós-eleição nas casas, no Senado e na Câmara. Mas posso falar uma heresia aqui. Eu creio, se a eleição fosse hoje, nós da esquerda estamos muito melhor posicionados do que eles. Porque a eleição da Câmara também criou, como o Enio bem colocou, criou um grande racha na direita. Está aí o DEM tentando sobreviver, o PSDB, a disputa interna do Dória. Essa coisa da direita favorece muito a extrema-direita de Bolsonaro, fortalece muito ele, mas também nos ajuda muito. Só que eu creio que para a gente pensar em 2022, nós temos uma grande tarefa. Primeiro, consolidar, construir firmemente uma frente de esquerda nesse país. Para mim, a construção da frente de esquerda é mais do que uma tarefa partidária. Já deixou de ser tema do PT. Isso passou a ser um tema da esquerda como um todo, inclusive na América Latina. A gente só vai conseguir reverter o quadro político que a América Latina está vivendo com construções de candidatura de uma frente de esquerda. Veja aí o que está acontecendo. Aconteceu na eleição da Bolívia, agora no Equador, na Argentina. Então, nós temos que ter claro isso no Brasil. E achar, não, essa tarefa de construção de frente de esquerda é uma tarefa partidária. Não é. É mais do que uma tarefa partidária. É da CUT, é do MST, é da UNE, é da UBS, é do Movimento de Mulheres. Enfim, nós temos que consolidar isso. Segundo, esta frente tem que ter um programa que seja diferente do programa do Bolsonaro e seja diferente do programa da direita que está querendo, aspas, refundar o neoliberalismo. Esta aí está caracterizada no Dória, no Luciano Huck, certo? Nesses setores que estão fazendo a disputa para 2022 e que não vão vir com o Bolsonaro. Então, qual é o nosso programa? Eu creio que nós estamos saindo numa arrancada para 2022 melhor do que em 2018.
2018, Márcio, nós entramos na eleição de 2018 massacrados. Verdade. Vamos combinar. A gente não esperava ir para o segundo turno. Então, nós entramos do 2021, partindo para 2022, numa situação melhor. Agora, é óbvio que dentro do próprio esquerda, da centro-esquerda, tem coisas que é difícil você dialogar, mas nós vamos ter que tentar superar. Como é que dialoga com o Ciro Gomes? Como é que dialoga com a rede? Certo? Então, nós temos que baixar a nossa bola. Alguns criticaram o Lula ter dito para o Haddad viajar. Está certo. O Haddad tem que viajar, o Boulos tem que viajar, quem estiver na esquerda tem que viajar e construir um diálogo com a sociedade. Essa agenda não é uma agenda do PT, não é a agenda do Haddad, é uma agenda da esquerda, correto? Falo isso porque eu sei que tem pessoas dentro do PT, o PCdoB defende muito isso, a construção de uma frente ampla para 2022. Eu acho que essa frente ampla não se consolida. Por que não se consolida? E mostrou agora na eleição da Câmara. Por quê? Porque a burguesia não quer. Não é porque a esquerda não quer, porque a burguesia não quer. Não interessa para o Itaú, não interessa para o Bradesco, não interessa para Vale do Rio Doce, não interessa esses caras. Eles querem uma outra candidatura que não seja do extremismo do Bolsonaro e não seja da esquerda. E aí tem outros nomes que estão aparecendo, Dória, Luciano Huck e coisa parecida. Então, eu acho que nós temos que ter claro que o cenário para 2022 é um cenário diferente de 2018. Nós estamos melhor posicionados, eu acredito que nós estamos melhor posicionados, e aí os exemplos estão aí, as nossas carreatas, os nossos panelaços, os nossos tuitados. O que nós temos que fazer? Aumentar a temperatura da água e ampliar o nosso diálogo social. Por isso que eu caracterizo que a plenária que a gente fez no final de janeiro foi importantíssimo. O movimento de impeachment que o Enio registrou, da entrega lá dos movimentos de igreja lá no Congresso, foi fruto de um diálogo que construiu essa plenária. Então, tem muito movimento acontecendo, tem muita gente boa para a gente dialogar, que não necessariamente é de esquerda, que não necessariamente vai aceitar o nosso programa máximo. Mas eu não estou discutindo agora o programa máximo, eu estou discutindo como é que a gente vai salvar vidas, como é que a gente vai salvar empregos, como é que a gente vai salvar esse país. Portanto, a nossa tarefa não é pequena, mas eu creio que nós partimos de um patamar muito diferente. Nós fechamos 2020 com muita mobilização, entramos em 2021 com mais mobilização ainda. Então, não vai ser uma eleição na Câmara e no Senado que vai baixar nossa bola, muito pelo contrário. E acredito que se fosse o Baleia também eleito presidente da Câmara, nossa agenda não ia mudar, muito pelo contrário, ia se manter e tem que intensificar também da mesma forma como estamos intensificando. E por último, eu quero registrar esse calendário do dia 15 e 16. Nós vamos fazer uma grande agitação na rede pelo Fora Bolsonaro e Mourão. É muito importante a nossa turma que tem o hábito de trabalhar na rede. A CUT está dando um show de bola no Telegram, no Twitter, enfim, no Instagram, no Facebook. É muito importante que os nossos sindicatos, que a nossa militância 15 e 16 jogue muito peso nisso. Segundo, 20 e 21, o Dia Nacional de Mobilização e Carreata pelo Brasil. Quem puder fazer no sábado, faz no sábado. Quem puder fazer só no domingo, faça no domingo. Vamos construir plenárias estaduais para organizar isso. Já tem em São Paulo, agora no dia 11, e no Rio também, plenárias para organizar o 20 e 21. E uma coisa muito importante que eu esqueci na primeira fala nossa, e que na campanha de defesa da Dilma, de contra o golpe, todos os momentos, foi fundamental essa partida, que é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Dia 8 é o Dia Internacional. Nós marcamos sempre a força da luta das mulheres, que também já há alguns anos deixou de ser uma coisa só da esquerda, teve uma amplitude muito grande isso. Não é à toa que foi decidido agora, numa plenária delas, de todo o movimento de mulheres, que não vai ser somente o dia 8, vai ser uma jornada de luta
de 8 a 14 de março, uma jornada de luta pela vacina, né, pelo auxílio emergencial, pelo Fora Bolsonaro, contra a homofobia, enfim, uma agenda muito grande colocada e que nós, Márcio, temos que nos envolver muito, jogar nossas entidades, construir plenárias nos estados, nos locais de trabalho, para dialogar essa Semana Nacional de Luta. E o último, que para nós também da CUT é muito importante, é a luta da educação. Dia 24 de março vai ter uma grande paralisação nacional em defesa da escola pública de qualidade, em defesa da vacinação de todos os profissionais da educação. Então, é importante também estarmos envolvidos nisso, porque esse dia 24, essa paralisação, também faz parte da estratégia do Fora Bolsonaro e impeachment já. E quero fechar dizendo o seguinte, não é simples achar, vamos derrubar o Bolsonaro mês que vem. Não é tão simples, concordo com ele, muito difícil. Um cenário de disputa muito complicado, mas, dialogando com o primeiro tema, se a gente quer chegar em 2022 com muita chance de vitória, também quebrar as pernas desse cara, quebrar a estrutura política que tem por volta dele, é muito importante para nós. Por isso, muita agenda de massa, muita radicalização na rua, lógico, tentando preservar o máximo possível vida, não ser contaminado. Nós podemos hoje colocar 100 mil, 200 mil pessoas na rua, mas podemos colocar 10 mil, 20 mil carros. Enfim, a disputa na rede social nós estamos ganhando há muito tempo já viramos esse jogo. Então não podemos baixar a bola em nenhum momento. Quero agradecer muito, 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 Márcio, o convite. Estou sempre à disposição. Ana, tem mais uma pergunta para você, isso? Tem? Ótimo. Não, a gente já vai encerrando. Pode encerrar as tuas considerações finais aí, Milton. Obrigado, Ana Carolina. Um abraço a toda a equipe aí do Brasil de Fato. Márcio, dê um abraço grande na nossa turma aí do Paraná, da CUT, dos sindicatos. Quero voltar ao Paraná. Estou sempre à disposição para a hora que quiser a gente construir esse diálogo e não vamos baixar a cabeça. Eles não vão nos derrotar. Eles não nos vão nos derrotar. Eles estão ganhando o jogo, está 2-1. Está 2-1. Mas como eu sou botafoguense e o Botafogo vai ser rebaixado, eu nunca perco a esperança de voltar, entendeu? É, um bom exemplo de perseverança. Márcio, eu só vou terminar aqui mais de marcar aqui a presença de mais pessoas que sempre nos assistem. A Dalberto Prado manda um viva CUT, parabéns PT pelos 41 anos. O Clóvis Bendegó, bom dia, guerreiros. Jonas Braz novamente registra aqui Quarta Sindical fazendo a diferença. E a Simone Regina manda um fora Bolsonaro. Queria só destacar aqui, Márcio, a importância que o papel que o Quarta Sindical cumpre de trazer e fazer essa aliança no debate, né, que é trazer o parlamentar, ali o Congresso Federal, os movimentos sociais, para também conversarem aqui, porque essa aliança é muito importante para que a gente possa efetivar esses objetivos de 2022 e o impeachment de Bolsonaro. Além dessa aliança dos movimentos sociais e da política ali institucional do Congresso Federal, a mídia, né? Tanto a grande mídia, que eu acho que é preciso furar essa bolha e ocupar esses espaços, mesmo que a gente considere a mídia comercial nossa inimiga, né, porque trabalha com outra narrativa, mas esse papel que a mídia alternativa tem cumprido, né, Brasil de Fato e tantos outros companheiros e companheiras que têm seus instrumentos de comunicação. Então eu aproveito para pedir para você que está assistindo a gente para compartilhar este programa, porque fortalece as mídias dos movimentos sociais. E também já encerro aqui agradecendo o Miltinho, ao NBR e ao Márcio, que vai fazer o encerramento final aí do Quarta Sindical de hoje. Tá bom. Parabéns pelo programa, parabéns. Valeu. Obrigado, Ana. Obrigado à presença do Enio, que teve que sair um pouquinho antes, em função de uma atividade. Miltinho, muito obrigado pela disposição. Leve também um abraço do Brasil de Fato Paraná e da CUT Paraná a todos da direção executiva da CUT e das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Estamos juntos aguardando aí as orientações para que a gente possa reforçar esse calendário de lutas. Queria reforçar isso que a Ana falou, o compartilhamento
é sempre importante, e queria encerrar esse quarto sindical agradecendo a Ana, minha companheira de bancada de todas as quartas, e fazendo um convite especial para que todas e todos acompanhem o Grito de Carnaval virtual da CUT Paraná, que vai acontecer na quinta-feira, às 19 horas, com o lançamento do já tradicional samba do nosso bloco, que é Balança Povo que o de cima cai. Esse é um nome histórico do bloco, mas esse ano muito pertinente, que a gente complementou. Balança Povo que o de cima cai, fora Bolsonaro. Então venha na quinta-feira conhecer o samba da CUT Paraná, e eu me despeço desejando a todos que nós possamos nos encontrar sempre para discutir os temas do mundo do trabalho. Mais uma vez, agradeço a nossa produção, ao Lucas, ao Gibran, ao Pedro Carrano, que junto comigo coordenam o quarto sindical, né, em especial a Ana, que participa todas as quartas comigo, e a todos que nos acompanham. Então, nos vemos no próximo quarto sindical. Um grande abraço e parabéns pelos 41 anos do PT nacional.